Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 640 do projeto Bíblia para Iniciantes. Vamos continuando o livro de Hebreus. Vamos começar o capítulo 4 agora. Vamos do versículo 1 até o versículo 11. Amém? Vamos juntos? Deus continua falando aqui sobre o lugar de descanso, hein? Lembra que no áudio anterior foi falado bastante desse lugar de descanso e ele vai continuar falando aqui no mesmo tema. Olha só, não mudou. Versículo 1. Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso que ele falou, de que ele falou. Portanto, tenhamos muito cuidado para que Deus não julgue que algum de vocês tenha falhado, deixando assim de receber esse descanso. Versículo 2, pois assim como aquelas pessoas ouviram, também nós ouvimos a boa notícia. Elas ouviram a mensagem, porém, essa mensagem não lhes fez nenhum bem, porque quando a ouviram, não a receberam com fé. Então, qual é a diferença? Ouvir, muitas pessoas ouvem. A diferença é a fé. Nós temos de ouvir com fé. Quantas pessoas ouvem a mesma mensagem e não se atentam a isso, não dão credibilidade, não acreditam verdadeiramente nisso. Né? Foi o que aconteceu com os antepassados. Como ele falou no áudio anterior, eu falei aqui no capítulo 3. E ele continua falando, não receberam com fé. Versículo 3. Portanto, nós, os que cremos, recebemos o descanso prometido por Deus, como ele mesmo disse. Então, para receber esse descanso, nós temos que ter fé. Tá? Nós temos que acreditar, nós temos que levar a sério aquilo que Deus fez, aquilo que ele prometeu para nós. Aqui, ó. Portanto, nós, os que cremos, recebemos o descanso prometido por Deus, como ele mesmo disse. 2 pontos. Eu fiquei irado e fiz esse juramento. Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Ele disse isso, embora o seu trabalho já estivesse terminado desde o tempo em que havia criado o mundo. Isso está lá em Gênesis 2:2. Versículo 4. Ele explicando isso daqui. Ele criou o mundo, terminou o trabalho e descansou no 7º dia. Tá? Ele terminou. Tá? E versículo 4 ele continua. Pois a respeito do 7º dia está escrito o seguinte, em alguma parte das escrituras sagradas. Eu acho interessante que ele fala assim, em alguma parte das escrituras está escrito isso. Né? Então a gente não precisa ficar decorando versículo. Tá, tudo bem, não tem problema. Eu mesmo decoro alguns versículos e falo, tá? Mas o importante é você saber que tem na Bíblia, qual mensagem que tem na Bíblia. Tá? Se você souber exatamente o lugar, ótimo, maravilha. Mas olha só, até o autor ele fala que em algum lugar da Bíblia diz assim. No 7º dia, Deus descansou de todo o trabalho que ele havia feito. Tá? Isso está lá em Gênesis 2, versículo 2. No 7º dia, Deus descansou de todo o trabalho que ele havia feito. Então, se ele descansou, ele também está preparando para nós um lugar de descanso, para que a gente descanse de todo o trabalho que nós temos feito também, sim ou não? Deus é fiel, ele é justo. Versículo 5. E o mesmo assunto é repetido. Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado lugar de descanso. Salmos 95 agora. Versículo 6. Aqueles que foram os primeiros a ouvir a boa notícia não tiveram fé, e por isso não receberam este lugar de descanso. Portanto, há outros que vão recebê-lo. Versículo 7. A prova disso é que Deus marca outro dia, chamado hoje. Ele falou disso muitos anos depois por meio de Davi, no trecho das Escrituras já citado. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos. Então isso foi depois
da terra prometida, depois de Canaã, lá na frente, ó, ele explica aqui, versículo 8, se Josué tivesse dado ao povo esse descanso, Deus não teria falado mais tarde a respeito de outro dia. Então foi Josué, né, depois de Moisés, lembra que Josué substituiu Moisés na liderança do povo, foi Josué que guiou o povo de Israel, né, não aqueles que morreram, né, porque a geração toda que não teve fé, que não acreditou, que murmurou, que ficou, né, reclamando, todos eles morreram no deserto. E aí, depois que toda essa geração morreu, inclusive depois que o próprio Moisés morreu, Josué liderou todo o povo para entrar na terra prometida lá em Canaã. Mas ele fala aqui, ó, se Josué tivesse dado ao povo esse descanso, Deus não teria falado mais tarde a respeito de outro dia. Então, Deus ele fala a respeito de outro dia, porque esse lugar de descanso, os seus filhos recusaram, não aceitaram, não quiseram. Então, ele preparou um outro lugar de descanso. E as coisas de Deus é surpreendente, né? A gente erra e ele ainda prepara algo ainda melhor para a gente. Não dá nem para entender, gente, que amor é esse, que a gente erra e ele dá uma chance para algo ainda melhor. Que amor é esse? A gente tem que aprender demais com a natureza de Deus, né? Com as características de Deus. Imagina se a gente fosse assim, né? A pessoa erra com a gente e fala assim, olha, você errou comigo, mas eu vou te dar uma chance para eu te dar uma coisa ainda melhor. Esse é o nosso Deus, gente. Esse é o Deus maravilhoso, que nos ama, que nos criou e que está preparando algo que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram e nem penetrou em coração humano. Um lugar maravilhoso. Versículo 9, olha só. Assim, ainda fica para o povo de Deus um descanso, como o descanso de Deus no sétimo dia. Da mesma forma que Deus descansou no sétimo dia, ainda temos essa promessa de um descanso. O mesmo descanso que Deus teve, Ele está preparando para a gente. Uau! Versículo 10. Porque quem receber o descanso que Deus prometeu, vai descansar de todos os seus trabalhos. Uau! Assim como Deus descansou dos trabalhos dele. Versículo 11, para a gente terminar. Portanto, façamos tudo para receber esse descanso. Amém? Que eu e você possamos fazer tudo que estiver ao nosso alcance, que nós possamos colocar nossa fé nisso, para não decepcionar mais uma vez esse Deus maravilhoso que faz tantas coisas por nós, que é o nosso Pai, que está preparando tudo, que mandou seu Filho. Então, façamos tudo, olha só, vou repetir. Portanto, façamos tudo para receber esse descanso. E assim, nenhum de nós deixará de recebê-lo, como aconteceu com aquelas pessoas por terem se revoltado. Amém? Então, não vamos nos revoltar, não vamos reclamar. Independente das circunstâncias, Deus está com a gente, Ele está sempre nos provando, sempre sondando o nosso coração. Então nós também devemos fazer o mesmo, sondar o nosso coração, sempre dar graças a Deus em tudo, em tudo dai graças, em qualquer situação, agradeça a Deus, sabe? Deus ele está sempre olhando para o nosso coração e que nós possamos estar aptos para receber esse prêmio que Deus quer nos dar. Ele preparou com tanto carinho para que a gente recebesse. Tá? E Ele vai ficar feliz quando a gente receber isso. Ele vai comemorar, celebrar e vai estar com a gente neste lugar. Amém? Uau! E fechamos hoje aqui. Próximo áudio, vamos ler um versículo que é um dos mais famosos da Bíblia. Tá bom? Não percam. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por este lugar de descanso, te agradecemos por este amor tão grande que nos constrange, que não entendemos, não conseguimos entender esse amor tão grande, por mais que nós continuemos a rejeitar, a errar, a te entristecer, a fazer coisas erradas, o seu amor não muda e o Senhor nos dá mais uma chance, a tua graça nos alcança.
Obrigado, Pai, por tamanho amor, por tamanha graça sobre as nossas vidas. Obrigado por estar preparando este lugar para nós, por querer que estejamos neste lugar contigo. Ajuda-nos, Senhor. Vem Espírito Santo sobre as nossas vidas, nos ajuda, nos fortalece a nossa fé, nos capacita a passar pelas provações do dia a dia e que possamos alegrar o teu coração com todas as nossas atitudes, pensamentos, com a nossa fé. Recebemos a Ti, Senhor Jesus, mais uma vez, como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Então é isso, gente. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.